Um dos assuntos que vem sendo mais debatido dentro da psicologia social e, sobretudo, depois que começou esse distanciamento e isolamento social em virtude dos agravamentos dessa pandemia, a questão dos relacionamentos e principalmente o relacionamento de dependência que existe entre casais. Tudo tem um preço. Porém, tem certas coisas que o preço que se paga é devidamente alto demais para ser suportado ou até mesmo pago. Quando alguém, um homem ou uma mulher, fica sob a tutela do outro por diversos fatores, mas sobretudo, e o mais importante e perigoso, é aquele onde a tutela é financeira. Aí esse preço chega a patamares potencializados. Há exatamente um mês, aconteceu aí, né, a morte dessa criança, do Henri, ou Henry, sei lá, no Rio de Janeiro. Eu tô falando isso e eu não vou entrar no mérito muito dessa questão do assassinato, porque já está mais do que comprovado, e a gente lê muito, eu pelo menos, né, no portal R7, é onde eu procuro me informar mais, e também alguns canais do YouTube, como o da Jovem Pan, que é de altíssima credibilidade, do que ver a mídia televisiva. Então, isso, o homem, quando ele fica sob essa tutela, ele está numa questão difícil financeira e ele vai encantar ali com aquela mulher, e existe uns picos de ondas do relacionamento que são chamadas as cristas das ondas, também os vales, os altos e baixos, mas tem hora que essa amplitude aqui de onda, essa amplitude aqui é muito alta. O homem, ele pode depender, mas ele geralmente é do DNA, é do instinto do macho, ele ser o caçador. Então, quando ele se vê muito dependente, subordinado, naquela situação de sujeição demais à conta, ele resolve surfar essa onda.
vaza, cai fora. Porque para o homem, se a carência é afetiva, eu estou dizendo afetiva, não tem nada a ver com amor, afetiva ou sexual, afetiva no lado de carinho e tudo mais, ele encontra em qualquer lugar. O que não acontece com as mulheres, porque não é tanto do feitio da mulher sair procurando um garoto de programa. Mas o homem procura a garota de programa. E ele se satisfaz muito bem com ela. E sobretudo, quando depois, por exemplo, no caso também do homem, que tem um poder aquisitivo maior e vai se relacionar com aquela mulher que está na situação de vulnerabilidade econômica. O preço a se pagar ainda é pior. Muitas das vezes essas mulheres, né, saíram de um casamento frustrado e vão para outro, e só que tem fruto do relacionamento passado. E esse homem, tutor, dono de poder, seja do submundo empresarial, médio e grande empreendedor, ou do submundo da política, que é o que mais acontece também, porque além do poder econômico tem o poder social. Aí complica. A mulher deslumbra, ela fica encantada e ela quer o glamour. As amigas, os contatos, as festinhas, as reuniões, o apartamento na zona sul da cidade, condomínios de alto padrão, viagens, joias. Isso chega a ser deslumbrante, fascina. O homem até que não liga tanto para esse lado, quando ele é o subordinado. Não. Ele vai mais pro lado do sexo. E ele fica até um certo ponto. Quando ele vê que a mulher começa a criar algumas asinhas, ele trata logo de podar. Porque ele é o tutor. Ele pode tudo. A mulher não pode nada. Então a questão, por exemplo, a mãe que tem no DNA o espírito materno, cuidador, né, que era para cuidar, às vezes ela se encanta tanto que chega a cometer atos de extrema atrocidade. Quando chega nesse pico, nessa crista da onda. E aí começa a desandar tudo. Quando chega a acontecer crimes bárbaros como esse, que chega mãe que mata 2 vezes, porque a mãe que acoberta os horrores que o padrasto faz contra a própria cria, ela já está matando. E quando realmente esse assassinato é efetivado, e ela ainda sim acoberta o seu macho, isso não é mãe. Isso não é gente, isso é um ser abjeto. É uma sociopata que não tem nenhum sentimento, arrependimento, é totalmente desprovida de qualquer sentimento e outra, ainda se passa por vítima. Já o caso do homem, inclusive esse sujeito aí, esse tal vereador, ele, lendo lá no portal R7, né, um adjetivo mesmo que pode dar
para esse sujeito, ele chega a ser um sádico. Porque ele tem prazer em ver o outro sofrer, aquela criança sofrer. Ele sente esse prazer, sabe? Descomunal, algo assim, impressionante, chega a ser. Não há palavras na língua portuguesa que você possa definir tamanha barbaridade. Mas em respeito a vocês aqui, inscritos no Amantes da Cultura e tudo mais, nós não vamos desviar o nosso foco da nossa aulinha. Então, né, e por ser a última aula antes dessa paralisação, e eu devo voltar agora, nós vamos voltar somente lá para o dia 26 agora, viu? É a questão, igual eu falei com vocês ontem, né, na aula de ontem. Então amanhã eu viajo, viu? E devo voltar somente, estar de volta aqui no canal, no dia 26, começando também com as nossas aulas de física. Aí eu vou entrar nesse assunto quando a gente chegar em arremessos de projéteis, viu? Vocês vão entender porque não adianta driblar a inteligência tanto de um perito criminal quanto também de um médico legista lá do ML. O laudo deles é conclusivo demais da conta. São provas robustas que se chega. Mas mesmo assim, essas pessoas, sociopatas por completo, elas tentam subestimar essas inteligências. E eles atuam em diversas áreas do conhecimento, por isso estão capacitados, habilitados para tudo isso. Meus queridos, desculpem, meus queridos, aqui do Amantes da Cultura, muito boa noite, quase já, né, finalzinho aí, de quinta-feira, dia 8, completando então aí esse um mês desse assassinato bárbaro aí contra essa criança, né? E muitos outros Henry estão passando pela mesma situação também aí no Brasil, porém mais anônimos, né? Infelizmente. Boa noite a todos vocês também, lá do Núcleo de Estudos Individuais e Estratégia, na página do Facebook. Hoje nós vamos dar sequência aqui, agora com o estudo, na aula 12 também, do sinal de uma função. E o que é estudar o sinal de uma função? Significa determinar para quais valores de x do domínio do conjunto domínio, porque o outro vai ser a imagem, né, desse conjunto domínio de f de x, se ele é positivo, se ele é negativo ou se ele é nulo. E aí, então, poder definir se essa função ela é crescente, decrescente ou nulo. Entendeu? Então, aqui, veja bem, eu tenho um exemplo desse gráfico aqui, porque o que nós vamos fazer nessa aulinha de hoje, nada mais, nada menos do que uma interpretação gráfica. Vocês estão vendo aqui um gráfico XY, né, onde a gente tem aqui no eixo das abscissas, que é o próprio domínio, o ponto x1, o ponto x1, o ponto x2 e o ponto x3, né? Aí, se você quer analisar o sinal, a gente tem essa leitura. Por exemplo, o x menor do que x1. Se eu tenho, então, para cá, né? Para ser menor do que x1, porque quanto mais próximo de zero é maior. Então, para cá, todos esses valores que forem assumidos para cá, eles serão negativos. Ou também, no intervalo, quando x é maior do que x1, maior apenas, viu? E menor do que x3, então seria nesse outro intervalo aqui, ó, tá vendo? Maior do que x2 e menor, não é igual também não,
a x3, nós vamos ter o y menor que zero, negativo também. Então aqui nós temos um caso onde o sinal da função é negativo. Aqui também a gente tem nesse intervalo um sinal também negativo. Porém, quando o x, ele é, perdão pela voz minha, viu gente? Ele é maior do que x1, o debate sobre esse assunto hoje, no turno da noite, lá em Itaúna, ele foi muito acirrado, né? Foi mais debate do que propriamente dito, a aula propriamente dita, né? Mas os meninos quiseram assim, e assim foi. Né? A gente tem que também o dever de debater sobre isso com eles também. Então, o x, ele é maior do que o x1 e menor do que o x2. Então, agora aqui eu estou falando de uma outra situação. Olha, essa situação aqui, ó. Essa aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui o y passa a ser maior do que zero, tá? Então, quando o x é maior do que 1, é menor do que x1, menor do que x2, ou ele é maior também do que o x3, mas que pincel, hein, gente? Brincadeira. Também trabalhou demais hoje. Olha aqui. Aí nós temos também um caso de y maior do que zero. Por isso vocês estão vendo esse sinal positivo aqui. Tá? Bom, e quando o caso é nulo? Porque aqui nós vimos então positivo, né? Positivo, positivo, negativo, negativo. Agora, o positivo, o nulo, que é esse caso aqui, esse daqui, né? A gente vai ter, olha aqui, o x é igual a x1, né? Que é igual a x2, que é igual a x3. O que é isso? É porque quando vem de 0 a x1, de 0 a x2, de 0 a x3, entendeu? Então, quando a função corta o próprio eixo das abscissas nesses determinados pontos aqui, ó, aqui mesmo, aqui, ó, em cima deles, então a gente pode dizer que a gente tem um caso de y igual a zero. É o próprio zero da minha função. Repetindo, é o próprio zero da minha função. Tá? Aí, vindo aqui para baixo, para essa outra parábola aqui, se vocês repararem bem, olha só, aqui também a gente tem dois pontos no eixo x, que é o 2 e o 7, tá? E, então, quando o x ele é menor do que 2, tá todo para cá, observe, olha aqui, olha, x menor do que 2. Essa função, ela tende a aumentar. Então, aqui eu vou ter um caso de positivo, porque o meu y será maior do que zero. Então, para um x menor, sempre menor do que 2, a gente vai ter um y maior do que zero. E aí um caso, então, da função ser positiva, tá? Entretanto, quando o x ele é maior do que 2 e menor do que 7, então a gente vai ter um caso de y menor do que zero. E quando o y é menor do que zero, olha aqui, que é exatamente esse caso aqui, olha aqui, tá vendo? Esse caso aqui,
né, estudando o sinal da função, todo esse caso aqui, o y é menor do que zero, então aqui a gente atribui um sinal negativo. E vocês podem observar que para todos os valores aqui, encontrados aqui, olha, a gente vai sempre ter a função negativa, tá? Sempre vai ser negativo. Mas até menor do que 7. Não igual a 7. Viu? Não igual a 7. Por quê? Igual a 2 ou igual a 7, se eu tiver um x que for igual a 2 e x igual a 7, então eu vou ter um y igual a 0. Essa função aqui é dada como nula, tá? Nesses dois pontos aqui, ó, aqui ela é nula. É a melhor forma de você analisar o sinal de uma função é através dos gráficos. Tá, mas e quando o x também for maior do que 7? Aí a gente tem um y também maior do que 0, que é esse outro caso aqui, ó. Olha, só vai crescendo a função. Ela é então uma função crescente. Então ela vai ser aqui positiva. Positiva, positiva, negativa e nula e nula. Quando é igual a 2 e 7, nula e nula. Quando é menor do que 2, y é maior do que 0, ela é positiva. Quando é maior do que 7 e não igual a 7, o y é maior do que 0, então ela também vai ser positiva. Entenderam? Então, quer dizer, deem durante esses dias aí, para a gente voltar a fazer exercícios depois, tanto dos zeros das funções envolvendo parábolas e tudo mais, ou também disso aqui agora, né, dos sinais, analisando os sinais da função, que vocês vão precisar muito disso, viu? Aí a gente vai, na volta, né, lá pro dia 26, então, quase que no finalzinho do mês, porque nessas datas aqui, que eu estou marcando, já tem marcado aqui, né, esses compromissos pessoais e alguns profissionais são inadiáveis. Eu sinto muito, eu não esperava por isso, mas agora, né, eu tenho que resolver, porque sou eu para resolver. Galera do Amantes da Cultura, bom, já passa da meia-noite agora, né? Um bom dia a todos vocês, uma excelente sexta. Como diz vocês mesmo, né? Sextou, sextou, sextou. Então, uma ótima sexta-feira para vocês e também um maravilhoso final de semana aí para todos vocês. Aproveitem, mas aproveitem com cuidado, com responsabilidade, viu? Cuidado aí com esse vírus aí, viu? Vamos saber aproveitar, mas também não precisa de esbanjar nada. Não estou pedindo ninguém para ficar confinado demais dentro de casa, mas também eu estou pedindo para vocês terem cuidado. Cuidem de vocês. Se cada um fizer a sua parte, a gente pode sim, né, não ter que depender tanto do poder público aí que hoje está fazendo, está totalmente desacreditado, né? Um abraço enorme para todos vocês, viu? Tanto aqui do Amantes da Cultura, quanto também lá do Núcleo de Estudos Individuais e Estratégia, viu? Lá no Facebook. Um abraço, fiquem bem e até a próxima. Fui, tchau!